Pastor Beto, faz a oração inicial, por favor. Senhor, nós te damos graça, te louvamos por esse momento aqui tão importante, onde a gente para aprender mais da tua palavra. Que o Senhor nos dê tua graça, sabedoria, sua direção, e fala no nosso coração o que nós precisamos aprender para cada um de nós, Deus. E que a palavra do Senhor seja guardada no nosso coração para a gente não pecar contra o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está com você, professora Raquel Gaia. Amém. Bom, queridos, graça e paz. É um privilégio muito participar com vocês dessa escola bíblica, tudo que vocês têm aos sábados. Tenho aprendido muito e tenho me sentido muito edificada. Se eu for falando muito depressa, vocês podem interromper, tá? Por favor. E vou pedir a você, Luiz, se tiver algum comentário aí no chat, você me fala, por favor, tá? Por gentileza. Pode deixar. Tá bom? Pode deixar. Então vamos lá. Vamos começar. O livro de Jó, ele é extenso. Bom, eu coloquei aí na abertura esses 2 versículos. Entendeu que tudo pode, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Jó 42, 2, versículos 2 e 3. Esse já é a conclusão, né, que Jó chega de toda a de toda a situação que ele havia passado. Ele pulou a tela, né? Espera aí, vamos lá mais uma vez. Será que eu vou ter que minimizar? Não, tá aí. Os livros poéticos. O livro de Jó, ele faz parte da coletânea dos livros que compõem a Bíblia Sagrada, né? Livros poéticos ou sapienciais. São os livros de sabedoria do Antigo Testamento, que é composto aí por 5 livros, sendo Jó, né, na listagem que é apresentada na Bíblia Sagrada, um dos primeiros. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí eu coloquei aqui algumas características no livro de Jó. Essas características, elas estão presentes nos livros poéticos, tá? Geralmente eles lidam com algumas das questões básicas e universais do ser humano, tais como o porquê do sofrimento, que é o tema central do livro de Jó. Os livros estudados até agora, né, os que nós estudamos até a aula passada, têm como foco uma nação. Estes 5 livros poéticos se preocupam mais com os indivíduos. Tá? A introdução em relação à questão da época, né, que o livro de Jó foi escrito, há 3 diferentes pontos de vista sobre a data da escrita do livro. Os fatos indicam que Jó viveu por os tempos de Abraão, 2000 a.C., ou até mesmo antes de Abraão. A autoria do livro ela é desconhecida, né? Há suposições de que podem ter sido o próprio Jó que escreveu, ou Eliú, ou até mesmo. E o tema do livro aí é: por que sofre o justo? Se Deus é justo e amoroso, por que permite que as pessoas inocentes sofram? Por que há tantas vítimas acidentais, vítimas de câncer e etc. Esse é o cerne do livro de Jó e de toda a situação que ele enfrentou. Né? Os propósitos do livro. Satanás, como adversário do povo de Deus, teve permissão para provar a autenticidade da fé por meio da aflição. Mas a graça de Deus triunfou o sofrimento. Deus lida com situações elevadas demais para a compreensão da mente humana. Daí a necessidade de crermos, indiferente das circunstâncias, na soberania de Deus. Embora os meios de Deus agir nos pareçam contraditórios, veremos no fim que Ele é compassivo e misericordioso.
A verdadeira base da nossa fé não deve estar pautada nas bênçãos que recebemos de Deus, nosso conhecimento sobre quem Deus é. Deus, às vezes, permite enfrentar muitos contratempos a fim de nos provar e purificar. E eu coloquei a referência de 1 Pedro 1, versículos 6 e 7, que fala a respeito de nós sermos provados, né, e purificados, assim como o ouro é provado e purificado pelo fogo. Bom, antes da gente continuar a respeito do livro de Jó, eu queria fazer algumas considerações aqui, até uma consideração pessoal mesmo. Desde que eu me comecei a participar como professora dos estudos, o Luiz colocou o meu nome lá no livro de Jó, né? E eu não me pedi para mudar nem nada, fiquei com esse livro mesmo, mas foi uma experiência muito interessante estudar sobre o livro de Jó, porque eu tive uma perda muito grande recentemente, de 2 de novembro do ano passado. Teve um acidente rodovia indo para o Espírito Santo. Minha cunhada de 20 anos, 25, 26 anos, e minha sobrinha de 2 anos de idade. E se eu disser para os irmãos que em momento nenhum eu pergunto o que para Deus, eu estou mentindo, né? E também não estou aqui querendo comparar a minha perda com a perda de Jó, né? Não é isso. A questão é como lidamos com o sofrimento. Porque eu até conversei sobre isso no grupo de estudo aqui em casa, e comentado com os irmãos o seguinte, que por mais, eu usei justo essa frase que está aí no slide, que por mais que pareça contraditório as coisas que estão acontecendo na nossa vida, nós precisamos crer, acreditar que o Deus a quem servimos, a quem conhecemos de verdade, ele tem um propósito com aquilo. E eu falar isso para os irmãos não é fácil. Eu sempre me pego pensando na Vanessa, na Aira, nos poucos momentos com a minha sobrinha, nesses 2 anos de vida. E sempre termino, né? Porque a gente às vezes se pega viajando nos pensamentos, eu sempre termino dizendo para Deus, Deus, o Senhor é Deus, Deus não sabe de todas as coisas. Então as experiências que a gente tem de perda, elas nos colocam justamente nessa situação em que Jó se encontrava, né? Uma outra experiência que eu vou compartilhar rapidinho com os irmãos, porque eu sei que o nosso estudo ele é grande. Eu perdi minha mãe, aos 6 anos, e aí uma irmã dela, que é minha tia, pegou para criar. E há uns 4 anos atrás ela faleceu, vítima de câncer de mama. E eu me lembro que nessa época, no primeiro dia das mães sem ela, eu fiz a seguinte oração, né? Eu tenho essa intimidade, assim, no sentido de falar com Deus como se Ele estivesse aqui sentado ao meu lado. E eu disse assim, Deus, o Senhor realmente não queria que eu tivesse mãe, porque as duas que eu levava. Situações em que a gente se pega assim, como ser humano, né? Nós somos seres caídos e a gente se pega às vezes dizendo por quê, né? E foi linha de raciocínio o que aconteceu com Jó. Ele perdeu os seus bens, seus filhos, né? Tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, e aí a gente vê no relato bíblico o que acontece com ele. Vamos lá. A possível localização de Uz. Eu não sou muito fácil bíblica, viu, querido? Mas eu pesquisei, eu encontrei que a maioria dos estudiosos vai que a terra de Uz ficava a sudeste da Palestina e do Mar Morto, ou no norte da Arábia. Outros acreditam que a terra de Uz ficava a sudeste do Mar da Galileia, na direção de Damasco. Aí eu encontrei esse outro mapinha aqui, onde está marcando aí no plano sério, né, a localização de Uz, e também no mapinha mais específico. E aí o Jó começa assim, havia um homem de Uz cujo nome era Jó, Jó 1:1. Em Lamentações, Jeremias relacionou Uz com o reino de Edom, ou que tenha sido conquistada pelos edomitas. Uz era um dos filhos de Jó, que foi um dos chefes originais do Seir, a terra que Esaú conquistou. Está em Gênesis 36, 28 a 30. Há indícios de que Jó era edomita. Os edomitas eram descendentes de Esaú,
O termo Edom é aplicado a Esaú e significa o livro de Jó se divide em 5 blocos. O bloco 1 ele é composto por capítulo 1 e 2. Eu coloquei essa divisão porque foi a que eu encontrei na maioria dos escritos. Mas o capítulo 3, especificamente quando Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, eu, Raquel, não colocaria ele em divisão nenhuma. Eu colocaria ele sozinho. Né? Mas, enfim, nos capítulos 1 e 2, nós vamos ver a apresentação do personagem principal, né? Jó é reto, sinceramente a Deus, e que se desviava do mal. Um homem rico em relação a bens materiais, a Bíblia vai dizer que ele era maior do que todos do Oriente. Um homem que apresentava sacrifício em favor dos seus filhos e filhas. Então, ele era um homem reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal e ainda se preocupava em oferecer sacrifícios em favor das suas famílias, caso os seus filhos tivessem pecado. E aí nós temos um entre Deus e Satanás. Eu confesso para os irmãos que desde pequena ficava intrigada com esse texto. Desde pequena não, desde adolescente, né? Eu me converti aos 13 anos e eu ficava, gente, como que o diabo conversa? Isso para mim era uma questão na minha cabeça que não funcionava, né? Satanás se apresenta diante do Senhor e acusa Jó de servir a Deus por interesse. A gente vai encontrar em Jó, capítulo 1, versículos 9 e 10. E aí Deus permite que Satanás tenha todos os bens e riquezas materiais de Jó, exceto em sua vida. De acordo com os Jó perdeu tudo em um único dia. O texto vai dizer que havia um empregado dando notícias do gado, o Senhor deu notícia das ovelhas, e assim sucessivamente. Na segunda tentativa de Satanás, Satanás pede permissão a Deus para tocar em Jó. E aí Deus permite, desde que a vida de Jó seja preservada. Capítulo 2, versículo 6. E uma coisa que me chamou a atenção, que isso vem antes do Satanás, Deus é o seguinte: o próprio Deus chama a atenção de Satanás para a fidelidade de Jó, tanto na primeira quanto na segunda vez em que Satanás se apresenta diante de Jó. O próprio Deus dá testemunho da fidelidade de Jó. Eu falo, você vem de passear a terra e de andar por ela? Então, peraí, você observou o meu servo Jó? Você tem visto que ele tem sido temente, que o próprio ele testificou, ele deu testemunho da fidelidade de Jó. Após ter sua carne ferida, Jó se assenta no meio das cinzas, em sinal de humilhação, e fica com um caco de Deus. Jó, capítulo 2, versículo 8. E eu queria compartilhar com os irmãos a respeito da declaração da mulher de Jó. Eu vou ler aqui, na Bíblia, Jó 2, 9, né? Está aí, ó. E a mulher dele disse, a mulher lhe disse, ainda retens a tua integridade? Tema ou amaldiçoa de Deus e morre. Né? Ela vê o marido que foi fiel, íntegro a vida toda, numa situação deplorável, né? Numa primeira leva, ele perde todos os bens, perde todos os filhos, perde toda a riqueza. Numa segunda leva, ele tem o corpo apodrecido, realmente falando, e a mulher solta essa expressão, né? Então a mulher lhe diz, retens a tua integridade, amaldiçoa, blasfema de Deus ou amaldiçoa a Deus e morre. E esse texto, de acordo com o estudioso, irmãos, eu tenho muito temor, porque a gente faz pesquisas e estudos em cima de pesquisas e estudos, né? Nós não temos o original do grego, do hebraico, nós não temos. E eu acredito, eu estou trazendo para os irmãos aquilo que eu acredito que seja verdade, né? A mulher de Jó não disse amaldiçoa a Deus e morre, mas ela disse abençoa a Deus e morre. No idioma original, no hebraico, a mulher de Jó disse Barak Elohim. Barak significa abençoar, bendizer, louvar. E Elohim é um dos nomes de Deus na Bíblia, Elohim.
Eu achei interessante colocar então, aqui da observação do sufixo, porque o sufixo laico, ele forma o plural masculino. Então, quando ela fala amaldiçoa teu Deus e morre, ela está dizendo Deus, porque esse nome, o in, ele dá aí o sentido de plural. Então, quando se refere ao único e verdadeiro Deus, este nome passa a ter o sentido de Deus dos deuses, pois o Senhor é Deus sobre todos os outros supostos deuses, ele é o Senhor dos senhores. Eu coloquei a referência aí. Eu encontrei essa imagem, né, e coloquei aí, entendo que, obviamente, ela não retrata com fidelidade a situação de Jó, né, naquela... E aí, na verdade, o que ela quis dizer com louve a Deus, né, bendiga a Deus, foi desista, não há mais o que fazer. Louve a Deus tudo que já tivemos de bom no passado e aceite que acabou. E aí a gente vai ver no texto bíblico que ele repreende a mulher, né? Ela fala, já ouvir isso, ele repreendeu a mulher dele porque ele sabia que o Redentor dele, Deus, era poderoso para reverter toda aquela situação. Então, na verdade, o que a mulher de Jó quis dizer é: agradeça a Deus por tudo que ele fez até aqui e entregue os pontos. Ele disse: não, eu vou lutar ainda, vou lutar mais um pouco. E no bloco 2, temos aí o primeiro ciclo de debate com seus amigos. Só um minutinho, querido. O que acontece? Eu até fiz a leitura do livro de Jó essa semana, porque é um discurso muito rico. Apesar de grandes bobeiras que eles disseram, é um discurso muito rico e muito interessante. Interessante para a gente ler assim, do começo ao fim, entender melhor. E no ciclo de debate, que está entre os capítulos 3 e 14, como disse para os irmãos, se fosse eu colocar ele sozinho, Jó está todo... Oi? Só um minuto. Eu estou vendo ainda o slide onde você falou do sufixo ali do Elohim, né? Não sei se está todo mundo vendo a mesma coisa. Vocês confirmam no chat aí para mim? Porque às vezes é a minha internet que está ruim. Vocês estão vendo mesmo? Não, para mim eu estou vendo o slide. Não. Sumiu o slide, que está aparecendo só o rosto dela. Para mim eu tô também não estou vendo slide, não. Então, peraí. Eu estou vendo o slide dela, tá? A mulher de Jó. Qual slide que você está vendo, pergunta? A mulher de Jó. Esse que eu estou vendo. Ah, tá. Não, eu já passei os dois aqui. Isso mesmo, eu também estou na mulher de Jó. Eu fecho o slide e abro de novo. Pode ser que daqui que funcione. Vamos tentar. Não, bom demais. Apareceu para vocês alguma coisa? Não, ainda estou vendo a mesma coisa. Peraí, só um minutinho. Ô, Fábio, dá um jeito aí, Fábio. Explica para como é que vai arrumar esse trem. Não, o nosso consultor de TI vai entrar agora em ação. Fábio, resolve esse trem aí. Oh, meu Deus. Aqui. Quem sou eu? Desloga o slide e loga nele de novo. Porque ele travou. Tá, então, peraí. Ixi. Muita calma nessa hora, meus irmãos. Não, tá tranquilo, Gaia. Fica sossegado aí. Não, vou ficar. Fechei o slide e vou abrir ele de novo, é isso? Isso. É engraçado que... Tá. Pastor... Eu nem sabia que tinha slide, que eu tô vendo só a Gaia desde o início, não vi nada de slide aí. Que é isso, gente? Aí, ó. Agora apareceu o seu computador, tá vendo? Aham. Cuidado com os nudes. Cuidado com os nudes aí, cara.
Tá bom, pode deixar. Ai, ai. A tela agora está aparecendo para vocês? Está começando a abrir. Tá abrindo. Abriu? Para mim aqui abriu. Ele tá com um delayzinho. Aí agora está aparecendo. Agora apareceu para mim também. Para mim também apareceu. Apareceu para nós. Às vezes pode ser bom você não ir para apresentação. Você só ir mexendo no slide nessa tela aí mesmo, sabe? Vai passando tela por tela aí que é melhor. Ao invés de colocar a tela. É isso? Isso, em vez de colocar com a telona, vai mexendo aí mesmo, no próprio PowerPoint. Tá. Vai ficar aparecendo aqui os títulos que eu não coloquei, mas tudo bem, né? Não, problema nenhum. Então, essa tela aí vocês viram? Vimos. Viram? Essa aí nós vimos. Não há mais o que fazer. É isso? Não, nós estamos aí agora, após sua carne aí. Pronto, desista. Isso. Aí. Agora nós sabemos desista. Você pode reprisar esse slide aí, vamos embora, tá bom demais. Pode ser a partir daqui então? Pode, tranquilamente. Então tá bom. Então aí é o que na real a mulher diz a ele, né? Desista, não há mais o que fazer, louve a Deus por tudo que já tivemos de bom no passado e aceite os pecados. Só ao ouvir isso repreendeu a mulher dele, porque ele sabia que o Redentor dele era poderoso o suficiente para reverter toda aquela situação. E aí nós temos o bloco 2, que é o primeiro ciclo de debate entre Jó. No capítulo, essa parte da discussão dos amigos com Jó, eu vou mais ler mesmo para a gente poder passar por ela, porque, sinceramente, se a gente fosse estudar com minúcia, a gente com certeza ia aprender muita coisa. Mas a gente não tem tempo hábil para isso, né? O capítulo 4 e 5, ele faz, que é o primeiro a falar, segundo ele, Jó havia ajudado outras pessoas com tantos problemas que agora ele estava provando do próprio remédio. Os amigos de Jó, a situação dele, começaram a dizer o que eles pensavam que poderia ser, né? Eles começaram a deduzir. Pode ser isso, pode ser aquilo. É o que geralmente as pessoas fazem, irmãos, quando elas nos veem passando por alguma situação. Elas, ou até nós mesmos, né? Às vezes nos pegamos fazendo isso. Deve ser por isso, deve ser por aquilo, né? E eu entendo que o melhor a se fazer é deixar que o próprio Deus trabalhe, né? E aí no capítulo 7, Jó só quer deixar de existir. Ele já Deus e abre o seu coração. Nós vamos ver em vários momentos, né, da discussão dele. Ele voltando para Deus, se lamentando, falando da sua situação, tentando se justificar, né? Capítulo 8. Bildade, entra também pela primeira vez, afirma que Deus é justo. Ele recompensa os bons e castiga os maus. Quando Bildade afirma isso, querendo dizer que Jó está sendo mal, porque Jó está sendo punido, castigado. No capítulo 9 e 10, o Jó entende que o caso dele não basta as afirmações do amigo. Porque ele sabe da relação dele com Deus. Ele sabe da situação dele com Deus. No capítulo 11, Zofar afirma que Jó deve abandonar seu pecado e Deus o restaurará. Então, Zofar achava que Jó havia pecado. Então, o conselho dele confesse seu pecado, abandone o pecado, porque o Senhor ele vai te restaurar. No capítulo 12, 13 e 14, Jó se torna sarcástico com seus amigos. Deus é onisciente, é onipotente. Se ele subviver da sabedoria e da justiça, o que se pode fazer? É a conclusão que a gente tem aí do discurso dele nesse capítulo. No capítulo 15, começa um novo ciclo de debate. Ele faz, ele vem sempre na ordem. Bildade, Zofar. Ele continua dessa posição. Não lhe ocorre que Jó
pode ser realmente nosso amigo, não pensa nessa possibilidade. No capítulo 16 e 17, Jó repete sua queixa e seus amigos não lhe consolam. No capítulo 18, Bildade descreve o destino terrível dos ímpios, né? Ele estava insistindo com Jó, olha, arrepende os seus pecados, porque senão você pode ir para um lugar muito ruim, né? No capítulo 19, a esperança de que Deus o defenderá. Seus amigos se tornaram seus atadores, e dirigindo falsas acusações. E aí no capítulo 20, Zofar, a exemplo de Bildade, se irrita com Jó e volta ao tema do destino dos ímpios. No capítulo 21, a gente vê a teologia de Zofar é boa, mas não condiz com a realidade família. A condição de Jó é lastimada. Quando a gente vai ler os detalhes dos discursos dos amigos da fala de Jó, percebe que eles não estão hesitados em colocar Jó naquelas situações que eles descrevem, mas eles têm pontos corretos, né? De que o ímpio precisa arrepender, porque senão o destino dele não vai ser bom. A teologia que eles colocam ali, ela não está errada em alguns aspectos. Elas não se aplicam à situação de Jó, né? O terceiro ciclo de debate começa no capítulo 22. Ele prefere inventar pecados que Jó teria cometido. Então, ele começa, né? Quem sabe você fez isso, ou se esqueceu e fez aquilo, né? Pensa aí, será que você não fez? Capítulo 23 e 24, os pensamentos de Jó não param. Se ele pudesse se encontrar com Deus e lhe expor seu caso. Eu fico imaginando Jó ali, né, que a Bíblia diz que seus amigos dele e se assentaram com ele ali naquele lugar. Os amigos procurando motivo para que justificasse o sofrimento que ele estava atravessando e tentando a ficar assim, saturado daqueles amigos, né, entre aspas, e buscando, assim, de alguma forma que ele pudesse expor o que ele sentia naquele momento a Deus. Era esse o maior desejo dele. E aí no capítulo 25, Bildade cansa. Esgota dele, né? Eu entendo quando ele no capítulo 25, ele falou assim, agora eu cansei. Lava as minhas mãos, cansei, né? Vou deixar Jó de lado. E aí no capítulo 26 e 27, Jó vai fazer uma declaração de que ele é inocente, de que ele não é justo, né? Não é certo que ele esteja passando por essa situação, porque ele é inocente diante de Deus. No capítulo 28, há um elogio à sabedoria de Deus, e o cerne do problema de Jó é entender os caminhos inescrutáveis de Deus. Eu acho que talvez esse seja o cerne da questão de muitos cristãos, ou até mesmo de muitos de nós, né? Entender às vezes os caminhos inescrutáveis de Deus. No capítulo 29 a 31, Jó vem e apresenta a sua causa. No bloco 3, aí entra Eliú, né? Ele vai ser o último a falar, ele não havia falado anteriormente, porque ele era mais novo. Ele até, no texto bíblico, ele vai dizer, eu esperei, porque vocês são mais velhos, então eu esperei que vocês falassem, que vocês fizessem a defesa de vocês. Mas, a hora que os irmãos lerem, né, depois os irmãos, vale até a pena a gente fazer essa leitura, eu fiz e foi muito bacana, indignado demais, os três amigos, né? Ele vai dizer, poxa vida, se esse cara esse tempo todo falando, e não chegava no cerne da questão, né, ele vai, digamos assim, lavar a cara dos outros três amigos. E em 32 ele demonstra isso, essa indignação dele. No capítulo 33, ele afirma que Deus fala conosco por meio do sofrimento. No 34, ele deixa claro que Deus é juiz de todos, justo e imparcial. No capítulo 35, ele afirma que eles procuram o socorro de Deus e estão preocupadas consigo mesmos. Eu achei muito interessante
esse resumo associado a esse capítulo, porque a gente às vezes encontra pessoas buscando socorro de Deus, não por quem Deus é, mas pelo que elas estão precisando nesse mundo. E infelizmente são muitas pessoas assim, né? Eu me lembro que comecei com os irmãos do falecimento da minha 4 anos atrás. Ela teve um câncer há mais de 20 anos anteriormente. E eu me lembro perfeitamente, na época dela, minha filha, a gente tem que fazer campanha, chama o pastor para um dia aqui em casa, a gente precisa, e Deus operou um grande milagre na vida dela. Na época, para quem ia precisar de quimioterapia e radioterapia, ela ficou por 5 anos apenas tomando um comprimido, né? E ela sumiu da igreja, né? Ela ficou, só buscava a Deus em que ela entendia que precisava dele. Então a gente precisa tomar isso também. No capítulo 36, ele vai afirmar que Deus usa o sofrimento para nos ensinar. Já não deveria a morte, mas aprender com a situação que estava passando. Capítulo 37, ele afirma que Deus é grande, não somos nada diante de seu esplendor. E ele não dá atenção a pessoas como Jó, né? O conceito não estava nem aí. E aí no bloco 4 vem um finalzinho que eu acho assim, fantástico mesmo. Quando Deus, eu sou apaixonada pela criação de Deus, eu admiro muito a obra, né, que o Senhor criou. Eu sei que nós somos feitos da imagem e semelhança de Deus, nós somos a primazia da obra de Deus, né, que coroou toda a criação. Mas a natureza, os detalhes da natureza me chamam. Quando ele começa a falar com Jó, ele vai falar justamente isso, né? Onde você estava quando eu criei o trovão, uma parte que mais me chama a atenção, eu sou apaixonada por mar, eu gosto muito do litoral, e a gente vê aquela imensidão de água, e a gente vê que ela tem um limite para quebrar. Deus vai lembrar a Jó de tudo isso. Vai falar, olha, né? Onde você estava quando eu coloquei limite nas águas do mar? Você estava quando eu fiz isso? Eu me emociono quando eu falo disso, porque Deus é demais. Aí é Deus, e não Jó, quem faz as perguntas agora. E através da sucessão de perguntas difíceis, vê sua autoimagem diminuindo e seu conceito de Deus aumentando. Sua compreensão de Deus é muito limitada. Deus o confronta em um nível bem diferente. Capítulo 38 e 39. Onde estava Jó? Foi o que eu citei. Quando Deus criou o mundo. E aí vem detalhes da criação e o poder de Deus indomável. Capítulos 40 e 41. Seria Jó igual a Deus a ponto de questionar seus atos e sua justiça? E aí o 42, né? O 42, o epílogo, ele é chamado, considerado aí como o bloco 5, é o desfecho da coisa. Os primeiros 6 versículos, Jó agora percebe que estava lidando com coisas além de sua compreensão e força. Cabe mais apresentar seu caso a Deus. Suas perguntas estão sem resposta, mas ele está satisfeito. Ele pode confiar quando não consegue entender. Eu acho que é isso. A gente precisa confiar, mesmo que a gente não entenda. Porque, né, de determinada situação, de determinado caos, a gente precisa confiar, mesmo que nós não entendamos. Jó foi restaurado, e fica claro no texto. Não há promessa de um final feliz para todo sofrimento. Surpreendeu a Jó por sua reação diante do sofrimento. Mas a integridade de Jó era inquestionável. Deus muda a Jó quando ele aceita o sofrimento e ora por seus amigos. Aí a gente vai ver no finalzinho do livro, né, no capítulo 42, o Senhor ele restaura a vida de Jó, ele dá a Jó filhos, filhas, riquezas, né? Ele restaura toda a vida de Jó. E então é isso, né? Foi isso que eu preparei para compartilhar com os irmãos.
Os irmãos me desculpem se foi muito rápido, porque era muita coisa para falar, eu fiquei assim. E, enfim, né, já falei com os irmãos como que eu me identifiquei com o livro de Jó. E eu peço ao Senhor, por mim, por cada um dos irmãos e por cada crente na face da terra, que nós possamos conhecer a Deus, nos relacionar com Deus, aprender perfeitamente que a vontade dele para a nossa vida é boa, que ela é perfeita. Por mais que pareça contraditório, por mais que pareça que Deus está errando de alguma forma, por mais que pareça que Deus está sendo injusto conosco, como já se colocou aqui no livro, nós possamos entender que a vontade do Senhor ela é perfeita para a nossa vida. Amém? Amém, Raquel. Foi excelente aula, né? Eu falo que Amém. Tem sido a oportunidade da gente aprender muito da palavra mesmo de Deus, né? E entender o contexto, a gente entender como que o livro conversa com a gente, né? Eu acho muito legal. Eu estava pensando no que você estava falando, né? Desse como que nós, seres humanos, não sabemos lidar com a natureza de Deus, né? E essa outra questão de a gente olhar quem está sofrendo, né? A humanidade olhar quem está sofrendo e acusar. Né? A gente vê que na cultura judaica está a questão, né, dos nascidos com algum defeito. Eu estava pegando aqui João 9, né? Jesus está ali com os seguidores dele, né? Aí, caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, né? E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a graça ou a obra de Deus, né? Dependendo da versão. E tinha cultura judaica ali, né? Dos nascidos em pecado, né? Os nascidos com defeito, porque era uma questão de pecado, né? Então a gente olha, não, a pessoa está sofrendo, então ela está pecando, né? Eu gosto de uma coisa, Luiz. Hã? É a primeira coisa que as pessoas hoje em dia também elas fazem isso, né? Ah, mas deve ter pecado, né? Deve ter caído, deve ter acontecido alguma coisa. Olha o filho do pastor, né? Tá pecando. Ah, então o pastor deve estar em pecado, né? É, verdade. E as pessoas, em vez de ir lá ajudar, né? Elas só acusam, mas não vão lá ajudar. Elas não veem que pastor, por exemplo, a gente já vê muito isso, né? Filho de pastor, que eu fui um. E como que é complexo sê-lo. Mas às vezes as pessoas, em vez de ir lá ajudar, né? Às vezes o pastor dedica a vida inteira para as ovelhas ali, não cuida dos filhos, porque está cuidando das ovelhas. Aí as ovelhas acusam o pastor de não estar cuidando do filho. Ele está cuidando da fé, meu camarada. Vai lá ajudar, né? Dar um suporte. A Su também, ela fala uma frase muito bacana. Ela fala assim, ó, também tem a questão de estar passando por prova, né? Aí como é que é o negócio? Ô, Su, como é que é o negócio da prova? Passou por prova, eu esqueci. É o pastor Jorge que fala, né? Que ninguém passa por prova para piorar. A gente faz prova para subir um degrau, para melhorar. Não é para piorar. Muito jóia a aula. Não, jóia demais. E tem isso aí a Su sempre fala isso. Se a gente está passando por algum problema, às vezes até eu estou passando por problema aqui, ela me chama a atenção. Fala, ó, Bill, fica de boa aí, porque a gente passa por prova para melhorar. E a gente ter essa consciência também é muito bacana, né? E gostei muito da forma como você expôs isso aí. E uma atenção nossa para esse relacionamento com Deus mesmo, né? E no final ali, a gente vê essas aulas, é muito bom, tem uma atenção que a gente passa pelo livro, não presta atenção, né? Esse final de Deus chamando Jó para uma conversa, né? Achei bacana demais. No outro nível. Bacana demais mesmo, né? Gostei muito. Obrigado, viu? Glória a Deus. Agora eu vou abrir aí, senhores. Se alguém quiser fazer algum comentário. Eu queria fazer um comentário. Lógico. Pode falar, pode falar. Primeiramente, dar os parabéns, né? Foi uma ótima aula. Tem uns tópicos, eu li tudo direitinho. O livro de Jó eu já li algumas vezes e eu sempre ficava intrigado porque se Jó
era um homem tão, tão bom, por que ele sofreu tanto, né? A gente, uma leitura mais rápida, já dá até a impressão que Deus fica, é um pouco injusto, né? Deixar Satanás provar Jó. Mas na última vez que eu li, eu não sei se os irmãos concordam comigo, vocês podem ler, lá pelo capítulo 29 e o 30, eu percebi, assim, eu tive essa interpretação lendo de novo, que Jó, como ele era uma pessoa muito certinha, ele era um pouco vaidoso também, porque ele se enobrece dizendo que quando ele andava nas praças, que as pessoas se levantavam para ele, que as pessoas colocavam a mão na boca para ouvir o que ele tinha que falar, e aí, enquanto ele estava na prova, né, estava sofrendo as mazelas lá, os jovens colocavam, aí já no capítulo 30, fala que os jovens colocavam os pés para ele tropeçar, que eles cuspiam na cara dele, e às vezes a prova vem sempre, como vocês falaram, a Su falou aí, a prova vem sempre para a gente subir algum nível, né? E Deus é sempre justo. E às vezes eu, assim, no meu entender, eu acho que era esse o último degrau que eu já estava precisando, tratar a vaidade dele, que ele foi só descobrir que a tinha, mas no final, onde ele se rendeu a Deus. E eu acho que é isso que a aula, muito bem dada, também quer nos mostrar, que apesar da gente não entender as coisas que acontecem, nós devemos sempre confiar em Deus. É isso aí, parabéns. Ok. Alguém mais aí? Algum comentário e tal? Não? Eu queria parabenizar a Raquel, porque além da aula ser muito boa, né, ter sido muito boa, é uma pessoa que entrou no grupo, sabe, já entrou dando aula, já entrou produzindo, né? E o reino de Deus é feito disso. Deus chamou a gente para o trabalho. O trabalho, ele é uma bênção. E a pessoa que serve, ela é mais abençoada do que as que são servidas. Deus ensina isso para a gente. E a Raquel já entrou servindo e eu agradeço ela, né? E fico feliz também. E é isso aí. Bom demais. Concordo também, viu, Su? E vamos seguindo, né? E a gente está fazendo esse grupo, né? Ciclo de conhecimento e estudo. Né? Estudo, livro. Bom demais da conta. Eu também queria agradecer a Raquel pela aula abençoada. E queria fazer um apelo, mais mulher dando aula aí, que essas aulas dessas mulheres estão ficando show de bola. Mais mulher dando aula para nós aí, viu? Isso mesmo, Torito. Mais mulheres dando aula, hashtag nós vamos levantar hoje. É isso aí. Gostei desse hashtag aí. Raquel, parabéns. Obrigada pela aula. Realmente a gente aprende muito. E aprender com as pessoas do ministério é muito gostoso, porque aqui ninguém é melhor do que ninguém, a gente sabe disso, trabalhamos para o Senhor. E é muito gostoso a gente aprender com outro professor ou com alguém que está chegando agora. Ou com o pastor, aprender é sempre muito gostoso. Obrigada, Raquel. Parabéns pela aula.